Vamos encerrar. Não, eu vou nem compartilhar esse. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu só dizer olá para quem já está aqui no Facebook com a gente. Eu vou fazer uma pequena correção aqui no Insta. Deixa eu verificar aqui que a gente colocou e veio exatamente, uns corações. Aí eu falei, acho que não vai ser assim muito interessante o nosso papo hoje cheio de corações, assim, então vamos ver se eu consigo aqui colocar aqui ao vivo. Vamos ver se agora vai sem corações. Vamos verificar se estamos agora sim. Agora sim estamos sem coração aqui no Insta. Pronto. E aí sai, claro. Saiu aqui, vamos lá, gente. A gente hoje olha, gente, tava tudo super certinho, super ok. E aí, de repente, quando a gente começa, é assim mesmo, faz parte. Então, eu daqui a pouco arrumo isso, quando o Vinícius for falar daqui a pouquinho aqui com a gente. Mas antes, deixa eu te dar as boas-vindas. Que bom que você está aqui com a gente já tem a Silvânia, a gente também tem a Rosane aqui com a gente. E venha chegando mais, compartilhe. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante atual, bastante importante, que tem acontecido uma série de diagnósticos, inclusive a gente vai falar sobre isso, né, do aumento desse diagnóstico, como vem aumentando o número de pessoas com diagnóstico de autismo. E que é um assunto, enfim, muito fundamental da gente conhecer, porque muitas vezes a gente tem ainda uma série de preconceitos, uma série de percepções a respeito desse assunto, e o melhor é quando a gente pode se informar, a gente pode conhecer e talvez até desmistificar algumas coisas que às vezes a gente traz aí na nossa mente a respeito de algumas situações, de alguns transtornos, enfim, como o autismo. Então, eu sou a Carolina Salles, para você que está aqui sempre comigo, para você também que está chegando pela primeira vez. A minha formação é em psicologia, em coaching, e eu ajudo as mulheres a desenvolver as habilidades, as capacidades emocionais de lidar melhor com os desafios, com os desequilíbrios da vida. E a gente tem aqui o compromisso de sempre levar para você uma informação de qualidade toda semana com um convidado aqui. E hoje eu estou com o Dr. Vinícius, que é neuropediatra. Eu perguntei a ele se ele nasceu dentro já da medicina, do hospital. Ele disse, não. Foi assim, tudo no tempo mesmo. Dr. Vinícius, muito prazer, muito obrigada por estar aqui. Obrigada por se deslocar até aqui Alphaville. O Dr. Vinícius atende lá em São Paulo, tem todos os contatos dele no Facebook, você pode nos acompanhar pelo Facebook ou pelo Insta. Se você está no Insta, lá no Facebook tem todas as informações do Dr. Vinícius, como você pode entrar em contato com ele. Bom, vamos então ao nosso tema, mas antes, claro, gostaria que você se apresentasse, por gentileza, porque eu só disse o seu nome. Enquanto você se apresenta, eu vou só arrumar o nosso vídeo aqui. Pode falar. Bom, meu nome é Vinícius Espazatã, sou médico, pediatra e neuropediatra. Minha formação de medicina fiz em Marília e pediatria e neuro fiz na Santa Casa de São Paulo. Sou pai de uma filhinha, a Cecília, que tem 7 meses, que está me dando PhD agora em paternidade e pediatria geral, porque a gente aprende muito com os nossos filhos. Só um pouquinho para mim, porque eu não estou conseguindo eu estou precisando das duas mãos para colocar isso daqui. E eu acho que a Carol já deu uma boa introdução sobre a importância desse tema e como que a gente tem cada vez mais discutir e falar sobre esse tema, porque a incidência, né, o número de diagnósticos de transtorno do espectro autista vem crescendo assim em progressão geométrica, tem crescido muito. Tanto porque as pessoas têm falado mais sobre o tema, tanto porque falando mais sobre o tema a gente diagnostica mais, a gente pensa mais sobre esse assunto e entende melhor sobre esse assunto. Então, quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente não só aceita como entende e acaba convivendo melhor com essas crianças que nada mais são do que crianças, que estão passando por um período que talvez elas não consigam compreender os signos sociais que são estabelecidos e as regras.
E isso, até a gente adulto também tem vezes que a gente quer gritar no meio do trânsito, né? Exatamente. Só que a gente não grita por talvez uma maturidade neurológica. Agora, tem certas crianças que fariam o que a gente gostaria de fazer, que às vezes no meio do trânsito, subir em cima do carro, bater a perna e gritar. Então, tudo é uma questão de pactos sociais que a gente estabelece e uma maturidade para esses pactos e um desenvolvimento neurológico e social sobre os pactos que a gente vai tolerar no dia a dia, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Agora, como que é, né? Assim, se a gente, primeiro assim, dando uma descrição, né? Porque você já foi aí falando da criança, né? A criança tem realmente já, né? Ela lida com frustração de um jeito muito diferente do que o adulto lida, ela é muito mais impulsiva, obviamente, porque não tem essa maturidade neurológica ainda. Agora, como é que sinais, né, que os pais podem observar e que são sinais que talvez seria interessante eles pensarem, olha, aqui acho que a gente poderia conversar com o médico sobre isso. Tem sinais específicos que são próprios do autismo, né? Claro, a gente sabe que eu gostaria de saber quais são especificamente esses sinais, né? E então, até para que os pais pudessem perceber assim, em que momento é importante eu buscar ajuda. Eu acho que assim, os sinais eles já se apresentam desde a concepção. Só que eles são muito sutis, são muito difíceis, às vezes, da gente, até como profissional, ter uma percepção. Então, acho que a primeira coisa mais importante é a criança nasceu, acompanhe com o seu pediatra. Sim. Faça uma rotina de puericultura, porque ela vai fazer essa prevenção e esse olhar mais crítico de como que a criança está se desenvolvendo. O pediatra não tem só a função de você ir lá pesar e medir, embora existe essa mentalidade na maioria das pessoas. Ele tem a função de examinar, conversar e ver como que é a relação social dos pais com a criança e como que a criança se relaciona dentro de casa. Acho que esse já é um bom passo para já prevenir alguns sinais que já vão se despertando. Como pais, o que a gente tem que observar? Quando a criança nasce, ela já tem uma preferência pela face humana. Então, quando a criança, mesmo nos primeiros meses, ela enxerga nos 30 centímetros próximos. Então, não adianta a gente querer brincar com o nenenzinho longe. Você sempre tem que estar olhando bem pertinho dele, porque o campo visual dele é de 30 centímetros. A criança escuta muito bem a mãe, a quilômetros de distância. Mas o pai, ele tem essa função já de entrar nesse ambiente do desenvolvimento da criança, de mostrar que existem outras pessoas. O pai é o primeiro ser humano que a criança vai entender que não existe só o binômio mãe e neném. Só ele é mãe, sim. E aí entra a avó, o avô, a família toda. Então, o primeiro sinal, quando a criança nasce, é esse bom olhar e preferência pela face humana. A gente nasce com uma preferência à face humana. Até por uma questão de sobrevivência. De sobrevivência, né? Exatamente. Aquela figura que me traz o leite. Aquela figura que vai me limpar, que vai fazer o leite. Então, esse é o primeiro sinal que a gente tem que ficar de olho. Sim. O segundo sinal é o sorriso social, que vai surgir lá por volta de 1, 2 meses de vida. Que é aquele sorriso bobo, mas que deixa a gente super encantado. Depois esse sorriso deixa de ser social, é um sorriso pensado. A gente tem que trabalhar para a criança dar risada. Sim. Mas no início, esse sorriso social tem que estar surgindo por volta de 1, 2 meses. E por volta dos 3 meses, tem que estar fixando a cervical. Lá por volta dos 6, 7 meses, tem que estar aceitando. Então, por isso que o acompanhamento pediátrico é fundamental, para ele já ir sinalizando essas alterações de desenvolvimento, que tanto vai sinalizar para um transtorno do espectro autista, quanto para outros transtornos do desenvolvimento, que aí tem que se aprofundar. Por volta dos 2, 3 meses, a criança já faz aqueles sonzinhos culturais. Por que é importante a gente perceber? Primeiro, será que esse atraso, se não aparecer, é um transtorno do espectro autista ou é uma surdez? Porque quanto antes, por isso que o pediatra tem o problema, porque quanto antes a gente vai trabalhando no desenvolvimento da criança, vamos dando passo a passo, mês a mês o desenvolvimento dela, coisas novas têm que estar surgindo e nós temos que investigar o que é variável dentro da normalidade. Então, essa ausência de som gutural já tem que levantar uma pergunta: será que essa criança escuta bem? Embora existe dentro do protocolo, tanto no Ministério da Saúde quanto
nos hospitais privados, a criança nasce, ela faz emissão acústica. Só que ele é um exame, não é um exame aprofundado, ele vê só se a parte externa do ouvido escuta bem. Então, chegou nos 3, 4 meses, não está fazendo som gutural, tem que se investigar se a criança tem uma surdez ou não. Sim. Até para ver se está correndo tudo bem. Não, tudo bem. Investigou, tá por volta dos 6, 7 meses tem que estar sorrindo, e por volta dos 8 já tem que estar falando mama. Tudo bem que é uma coisa meio desorganizada, mas sim, no máximo, até 14 meses, ele tem que estar falando alguma palavrinha. Se ele não fala nenhuma palavrinha, a primeira coisa é descartar a surdez. A primeira coisa que tem que se levantar com uma dúvida é: será que meu filho ele tem algum transtorno de desenvolvimento que eu tenho que estar pesquisando de maneira mais adequada? Bom, conforme vai passando os meses, esse olhar tem que ser mais produtivo e mais cativante. É diferente o olhar de um nenê de 1 mês e um nenê de 6, 7 meses que eu já tenho minha filha. Exato. O nenê, a criança normal, vamos dizer normal não, a criança que está se desenvolvendo dentro do esperado, ela tem um olhar meio brilhante, é uma coisa, é um olhar assim que te cativa, é diferente. O autista já não, ele já começa nesse período te dar sinais de que o contato já não é muito bom, ele é muito fugaz. Então, assim, uma família que tem contato com a criança está brincando, lógico que com 6, 7 meses você vai chamar o nome da criança, não vai dar o mínimo de bola para você, isso não significa que ela é autista. Exato. Mas no momento que você está brincando, ela está sorrindo, ela não olha para você, ela não tem uma preferência pela face humana, isso tem que ser levado para o pediatra e ser discutido inicialmente. E aí o pediatra vai fazer esse link com o neuropediatra se houver a necessidade. E é interessante isso, tudo que você está dizendo, porque assim, principalmente uma pai pela primeira vez, né? Eles não têm nenhum parâmetro de um filho que teve, né? E não tem essa informação, muitas vezes, porque não são profissionais da área da saúde, ou mesmo que seja, às vezes também, né, não tem todo o conhecimento do que é esperado em cada fase do desenvolvimento. Então, esse cuidado, tanto a informação do que é esperado, como esse cuidado junto com o pediatra é fundamental, porque você está dizendo que já tem um monte de sinais desde pequeno. Agora, é lógico que o diagnóstico do transtorno do espectro autista, nos 12 meses, não dá para ser fechado. Sim. Só que esses tipos de sinalização já deixa a gente com uma intenção de já ir corrigindo. Por quê? O cérebro da criança é um cérebro que a gente fala que é plástico. Ele tá se desenvolvendo numa velocidade expressiva. A gente nasce mamando e com o próximo de 1 ano a gente está caminhando e falando palavras. Então, esse é um período fundamental do desenvolvimento, que é quando a gente vai selecionar as vias neurológicas que vão ter a sua função. Sim. Então, esse é um período que, quanto antes a gente pensar no diagnóstico, quanto antes a gente avaliar o desenvolvimento da criança, antes a gente faz alguma ação preventiva. Ou ele está atrasando o desenvolvimento motor, vai fazer uma fisiomotor. Ele está atrasando na questão da fala ou de textura, vamos fazer uma terapia ocupacional. Quer dizer, não é assim, meu filho está na fisiomotor com ano de vida que ele é autista. Não. A gente está fazendo uma prevenção, a gente está estimulando o cérebro dele para que ele faça as conexões corretas, para que no futuro ele não desenvolva uma doença ou que se desenvolva, essa doença seja menos prejudicial para ele. Diferente do adulto que já está tudo pronto e quando estraga é ruim, a criança, mesmo quando tem áreas prejudicadas, ela pula essas áreas e consegue, às vezes, fazer com que um lado do cérebro, que é a área da fala, pule para o outro. Então, assim, a criança tem esse plus, esse a mais, que infelizmente... Que é a plasticidade, né? Que isso, é a plasticidade, que é um cérebro em formação, mas é um cérebro ainda que consegue, muito mais que o adulto, pular áreas prejudicadas. Então, acho que é importante. Então, voltando ainda nos sinais de alerta, lá no ano de vida, então tem que ter esse contato bom, tem que observar se a criança não é muito birrenta. Já não começa um choro assim, meio que... É um choro que você leva para sair, para passear, e de repente a criança só chora. E você oferece o leite ou o peito e não resolve. Você troca a fralda e não resolve.
já não é mais o período da cólica, né? Que a gente observa de 1 aos 3 meses. Então, assim, a criança não está com cólica, não está doente, e ela chora muito. E é um choro que você não consegue, enquanto pai e mãe, resolver o choro da criança. Sim. Essa irritabilidade cedo já também é um sinal de que alguma coisa não está funcionando direito. E já tem que levantar uma pulguinha atrás da orelha, tipo, mas que diferente, né? Tipo, tem... meu filho só chora, parece que a gente sai em ambiente externo, não gosta, fica irritado. Então, assim, já é algum sinal. Outro sinal que a gente começa a observar lá por volta dos 8 meses é um uso meio que inútil de mão, ou no momento que a criança está irritada ou estressada, ela faz um hand flapping, a gente fala, fica batendo na mão assim, toda hora. Lógico, uma vez ou outra, não é a filha de 7 meses faz, sim, é normal, sim, ela está irritada, ela sim. quer, às vezes, meio que extravasar, e às vezes E a gente... uma movimentação motora mesmo, porque é o que ela tem. Ela tem um dia repertório, ela não vai discutir sobre o que está acontecendo de estressada. Ela vai se irritar, dar uma choradinha e voltar. Agora, esse uso inútil de mão, hand flap, um uso meio estranho com um mês e pouquinho, já tem que ir levantando a dúvida se está indo tudo bem. Por volta de 7 meses, já 8, 9, tem que estar pegando em pinça, tem que estar pegando as coisas com mais delicadeza. Será que meu filho está pegando bem? Isso tudo tem que ser levado para o pediatra, isso tudo tem que ser discutido, e o pediatra tem que estar sempre, ele vai ser a pessoa que vai fazer a prevenção, que ele vai selecionar aquilo que não está sendo bom. E aí, por volta dos 14 meses, 15, tem que estar falando uma palavrinha. Com 18 meses, a gente tem que estar fechando o diagnóstico de autista. Por que tão cedo? 18 meses. E assim, agora, não é tão comum com 18 meses. Se a gente pegar a literatura, mesmo na literatura americana, o diagnóstico é feito, 85% dos transtornos espectro autista são fechados com 3 anos de vida. Exatamente. Então a gente já... Por que é ruim fechar com os 3 anos de vida? Porque a gente já perdeu o tempo da fala. A fala, ela é uma área do cérebro que ela só se desenvolve com escutar. Então, se a gente não escuta, a gente não fala. Não fala, sim. Então, se a criança perde o time de fazer um diagnóstico de surdez ou hipoacusia, com 3 anos ela nunca mais vai falar. Ou vai falar com muita dificuldade. Então, a gente perdeu o tempo. Então, a criança chegou com 12, 14 meses. Não está falando nada, não está fazendo nem som gutural, tem que investigar a surdez. E isso a gente acaba vendo muito no SUS, esse atraso no diagnóstico. Sim. Porque, não, meu filho não... meu outro filho... Aí fica a vizinha, né, o parente. Não, meu filho falou com 3 anos, sabe? Não, tudo bem, seu filho pode falar com 3 anos e está tudo bem. Desde que tenha o seu acompanhamento e faça uma avaliação auditiva. Exato. Porque é uma coisa tão simples, uma avaliação auditiva, Sim. Você coloca um aparelhinho e está tudo certo. Então, assim, é uma coisa tão simples que vai impactar no futuro dessa pessoa de maneira tão ruim. Eu adoro música. Eu acho que eu seria capaz de ser cego, mas não surdo. Porque eu gosto tanto de música e, assim, você impacta uma maneira da gente se comunicar que é o som. Que é uma coisa simples e que não traz nenhum tipo de alteração no desenvolvimento da criança. Então, tem que investigar a surdez. Eu fico pensando, doutor Vinícius, que tem algumas questões que também impactam nesse atraso de diagnóstico. Às vezes, a não percepção dos pais, porque assim, o pediatra, ele precisa ser informado, porque ele não fica com a criança o tempo todo. Então, se os pais não percebem, ou se os pais não acham que tem alguma coisa diferente, ou se os pais até observam, mas não, acho que isso não é nada, isso também pode deixar, prolongar um pouco mais um diagnóstico, porque se eles não levam essa informação, essa observação, isso também, então assim, tem a parte, claro, o pediatra precisa desse acompanhamento, e é muito importante que os pais realmente comuniquem, olhem para essa criança, observem estes sinais. Um pouco do que a gente estava falando antes, né, Carol? Porque assim, não é fácil cuidar de filho normal. Pois é. E aí, quando a gente se depara com uma criança dentro de casa, que a gente vê alguns sinais que, poxa, mas meu filho não olha legal, ele se irrita demais. Eu vejo meus outros colegas que têm filho e meu filho parece que não tem uma comunicação efetiva, não aponta as coisas, sabe? Ou bate a mão, fica segurando o ouvidinho. E às vezes a gente, enquanto pai, a gente se nega muito. Por quê? Porque o filho é a
prova de que eu sou capaz de alguma coisa. E aí, de repente, eu não sou nem capaz de ter um filho, entendeu? Então, assim, eu acho que as famílias e os pais têm que estar dispostos a ver e a sinalizar que alguma coisa não está indo bem. E que tudo bem não está indo bem. Porque o profissional da saúde é aquela pessoa que você vai compartilhar, vai dividir funções. Sim. A função de pai e mãe é ser pai e mãe. A função do médico, do pediatra que você vai acompanhar é cuidar da doença do seu filho. Então, assim, tem que difundir funções. Lá em casa eu tenho minha pediatra. Eu sou pai, tudo bem que assim, a gente acaba examinando, mas assim, eu nunca pesei minha filha, eu nunca medi a cabeça da minha filha, tudo bem que eu bato o olho, eu já sei que tá aí tudo bem. Mas assim, é um momento que eu não quero ser profissional. Exato. E é um momento que meu papel é ser pai, meu papel é chegar lá, morder ela, brincar, jogar pro alto, e tá tudo certo. E essa é a função dos pais. Só que também a gente não pode negar, e é o que nos movimenta, a gente não pode negar dentro de nós mesmos se alguma coisa não está indo bem. Sim. Se alguma coisa não está indo bem, é melhor a gente aceitar aquilo e já correr atrás de maneira preventiva do que você ir lá para frente e correr atrás do prejuízo. Porque o prejuízo é muito pior. É a mesma coisa do hipertenso que no futuro infarta. Exato. Se o hipertenso cuida da alimentação, corre, faz exercício, não come besteira, ele não vai infartar no futuro. Agora, se ele vai tocando a barca, não sou hipertenso, vai lá, mede a pressão, tá 16/12, não toma um remédio, não faz exercício, não muda a sua qualidade de vida, ele vai infartar. Ele vai, então, seguramente. Assim, a gente está falando de prevenção. E os sinais são sinais de premonitórios, são sinais de prevenção. Então, esse ficar irritado, bater, grita constante em público, quando você vai começar a fase da alimentação, por volta dos 6 meses, né? Parece que a criança tem certas texturas, já que ela não aceita. Você faz uma papinha às vezes, de banana, que é uma delícia, e a criança vê aquele músculo, fica meio já irritada. É lógico que se ficou irritada uma vez, você vai oferecer, a gente aceita as coisas de 28 vezes, tá? Sim. Então, vai oferecer muitas vezes. Sim. Mas, é lógico que isso sozinho não, mas, ele bate a mão, não aceita certas texturas alimentares, ou tem uma preferência por água. É engraçado, o espectro autista gosta de água, gosta de jogar água, bater em água, brincar com água. Mas lógico que assim, toda criança gosta de água. Eu adoro água, eu por mim vivia na piscina, mas assim, isso tudo vai se somando. E principalmente esse contato com o olhar. É diferente, a gente está se olhando, a gente está se comunicando. O autista não. E até tem um estudo muito recente, tem uns 10, 15 anos mais ou menos, que eles desenvolveram até um teste para começar a ver crianças mais jovens se tinham um fator de risco de autista. E o teste era bem isso, eles colocavam uma televisão com uma pessoa falando, e eles filmavam o olho da criança. E aí eles mapeavam onde que a criança olhava. As crianças normais olham no olho. O autista não. O autista ele fica 95% fugindo do olho. Ele olha para a mão, ele olha para o fundo, ele olha para o movimento da moça na imagem. Então esse já é até foi um estudo até interessante para a gente ver como que o transtorno do espectro autista ele foge desse contato visual, né? Sim. E eu acho que se você fizer eu volto para o pediatra, se você fizer um bom acompanhamento com o pediatra, levantar suas dúvidas, falar o que está acontecendo dentro de casa, ele vai ser o primeiro profissional a sinalizar. Até porque não tem 5 anos que a Academia Brasileira de Pediatria lançou um manual para aumentar o diagnóstico precoce, para que quanto antes a gente diagnostique, a gente já comece a fazer as terapias e o acompanhamento da criança mais especializado. Sim, porque ela vai responder, a criança sempre, isso é fundamental os pais saberem, né? Qualquer questão, quanto antes ela for estimulada, né, qualquer questão de atraso de desenvolvimento, seja de qualquer ordem, com o transtorno do espectro autista ou com qualquer outra questão, quanto antes for estimulada, melhor. Então, esse cuidado ele precisa realmente acontecer. Agora, você está falando, né, dos sinais, dos sintomas, e tem até uma coisa que, né, vem antes disso, mas o que é exatamente
o transtorno do espectro autista? Essa é uma palavra que, na verdade, ela é nova. Ela é nova no sentido, assim, da nossa existência, né? Ela foi primeira vez dita em 1943, foi Kahneman. Ele viu 11 meninos Sim. que tinham uma dificuldade de comunicação, de interação social e de linguagem. Que até hoje a gente usa esses 3 nortes para fazer os pilares para fechar o diagnóstico. Só que em 43 ele cunhou esse termo, que depois o Asperger também cunhou, e eles não têm nenhuma ligação, porque um acho que era da Inglaterra, o outro era americano, e não era tão fácil hoje que nem antiga. Hoje você entra na internet e vê um artigo, fulano já se comunica, isso, já fala, sim. Então, em 43 não era muito bem assim. Então, ele cunhou o autismo como a pessoa, o indivíduo voltado para si mesmo. O autismo é a pessoa voltada para si mesmo. Só que naquele início, e aí a gente vai falar de incidência, tinham poucas crianças, né? A gente está falando na casa de 1 para 1.000, 1 para 2.000 nesse início. Que diferença que é hoje. E aí, conforme a gente entrou no século XXI, a gente hoje, no século XXI, no ano de 2000, era 1 para 500. Hoje, nós estamos na casa de 1 para 68, 62. Então, assim, cresceu demais. Subiu. Eu acho que eu vejo por 3 motivos. As pessoas estão pensando mais no diagnóstico. Se a gente pensa mais no diagnóstico, a gente faz mais o diagnóstico. Sim. 2, a velocidade de informação está mais rápida, então qualquer coisinha, professor, essas coisas, acaba diagnosticando. E o leque clínico está muito amplo. Por que está muito amplo? Porque a gente quer isso mesmo, a gente quer abraçar todo mundo que tem essa alteração desses 3 pilares para absorver essas crianças, para desenvolver elas. Então, talvez no futuro, o autismo a gente vai fechar muito, vai ser um pacote de informação, sim, mas ele faz parte dentro dos transtornos dos desenvolvimentos infantis. Então, a gente abre o leque para pegar todo mundo mesmo. Que é muito melhor, inclusive, cuidar e dar uma terapêutica realmente adequada do que você deixar ali, né? Então, assim, abarca todo mundo aqui. Depois a gente divide e aí a gente vai segmentalizar a terapia para cada um. Então, pode ser que no futuro a gente venha a ter uma... não é incidência menor, mas isso vai ser feito de uma outra forma. Isso vai ser mais segmentalizado. Então, a gente está numa época de uma epidemia, que a gente pensa mais, o leque diagnóstico, o diagnóstico é muito amplo. E o terceiro é que cada vez mais a gente está vendo que o nosso estilo de vida, e aí entra um fator vida e genética, estão se modificando. E aí a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso. Então, voltando aos critérios diagnósticos. Eu gosto da palavra qualidade. Então, a qualidade da reciprocidade social, da comunicação, tanto verbal quanto não verbal, e do relacionamento é ruim. Então, essa palavra, que é tanto o DSM-5 quanto alguns outros diagnósticos, ele fala assim, é prejudicial, né? Tipo, uma prejudicial. Não, é qualidade. A qualidade não é boa. Não é boa. A qualidade da relação da criança com o outro, com o adulto, é ruim. É ruim. Ela não, e aí assim, ela não olha nos olhos, ela não fala, ela não se comunica. Isso, essa qualidade, ela é ruim. Uma qualidade ruim de relacionamento tem que levantar a hipótese de transtorno do espectro autista. Comunicação. E aí? Tudo bem, meu filho não se comunica bem, autista? Não, porque tem que ter os 3. É a interseção dos 3. A criança que não se comunica bem, mas tem uma boa relação, uma boa interação social, não é autista. O cara que tem boa relação social, mas não tem uma boa relação social, mas se comunica bem e tem uma reciprocidade social, ele não é autista. Lógico que, e aí a gente vai entrar no... Por que veio a palavra espectro? Porque é uma variação de apresentações muito grande. Nós temos desde a pessoa que não tem uma dificuldade de fala, mas a relação é ruim. Então, por exemplo, tem aquele cara... Eu tenho um colega que ele não tem o diagnóstico, também não vou falar o nome, mas eu acho que ele é muito autista, ele é autista adulto. Ele é uma pessoa que ele tem uma dificuldade de se comunicar, ele não olha muito no olho. Ele é inteligente, mas ele é engenheiro de computação. Olha o tipo de profissão que ele já procurou. Uma coisa que já coisa que não tem muito contato. Desculpa os engenheiros, né? Que engenheiro vai ser autista, não é isso não. Mas não. A relação, o contato dele é ruim. Ele é uma pessoa muito restrita
a relacionamento, ele só foi conseguir se relacionar de maneira amorosa com seus 28 anos. Eu falo que é a tampa da marmita, porque a menina também ela é bem restrita, assim, não que ela seja autista, mas ele é uma pessoa assim, que está dentro do espectro. Mas assim, ele é um cara tranquilão, você bate o olho, conversa com ele não olha muito no seu olho, ele é meio errático nas respostas, mas ele socialmente é inteligente, está indo super bem no emprego, está tudo bem. E o espectro é para isso, porque tem esse cara que talvez se ele fosse tratado desde o início, que lá atrás, hoje ele tem 30 anos, mas lá atrás ele talvez fizesse uma terapia, hoje já seria melhor. Não que isso prejudicou a vida dele, porque é uma coisa muito simples, muito, muito branda. Até a gente chega nos pacientes que tem uma agressividade muito grande, não segue normas, é irritado, se bate, se morde, se tira da rotina, ele fica irritado, não se comunica. Então, assim, o espectro é por isso que a gente está falando. A gente está falando, por que é espectro? Porque hoje a gente quer abraçar todo mundo. Eu vejo dessa forma. Hoje a gente vai tentar abraçar o máximo de pessoas possíveis, para depois, conforme a carruagem vai andando, a gente fale, não, isso daqui não é autista, isso aqui é um X frágil, isso é um RET, isso é uma leucodistrofia, isso é uma doença degenerativa. Não, isso daqui é autista mesmo. Então, assim, hoje a gente abre o leque para ampliar o diagnóstico, fazer uma terapia adequada, para no futuro fechar no leque. Para quem importa o diagnóstico? Para o profissional, só. Para a família importa? Não. Para o paciente importa? Não. Importa para a gente começar a pensar, fazer o diagnóstico e tratar. Eu diria que talvez para a família tem uma importância, não por conta do tratamento, mas né, eu observo muito isso, que quando você tem um diagnóstico, agora eu sei o que tem, eu tenho um nome o que tem, então era uma coisa, né, que eu não sabia o que era e agora eu sei o que é. Então, às vezes para a família, mas não que ela precise saber, é muito mais um conforto emocional, não sei se exatamente também a palavra é conforto, mas de saber o que tem, do que, né, porque qual vai ser a diferença para a família, de fato, saber esse diagnóstico. Eu volto na palavra, não é que não é importante, ele é para tirar a ansiedade. Assim. Isso, mas exato, no tratamento da criança, ele não modifica. Porque, e aí a gente vai entrar no entendimento do como que o autista, como biologicamente o autista funciona, ou como que isso surge, ou qual que é a sua, como que a doença se desenvolve. Então hoje a gente não sabe, a gente sabe que existe um pool de genes, hoje está na casa de 400 genes já que foram mapeados, então é uma doença neurogenética, uma doença do desenvolvimento neurológico, que tem um cunho genético de base. Então, existe alguns genes já cunhados, e aí a gente vai entrar na possibilidade de diagnóstico genético, que ainda está muito lá. Mas esses genes, a gente sabe que está ligado com algumas clínicas de autismo. Agora, existe o gene, existe... Eu tomo uma pílula porque senão eu vou longe. Mas existe o gene, existe a proteína que lê o gene, existe o que o gene vai codificar e existe a clínica que a gente vai observar. O gene, às vezes a gente até descobre, mas como que é a cascata do gene, da palavrinha, até chegar na clínica, que é o que eu vou tratar no meu paciente? Esse gap a gente ainda está descobrindo. Então, assim, a gente estamos num período da área da saúde que a gente está descrevendo as doenças genéticas. No futuro, a gente vai descrever um pouco das cascatas e talvez no futuro a gente vai tratar o gene. O que a gente trata hoje? Sintoma. Então, o autista tem ansiedade, eu resolvo a ansiedade. O autista tem autoagressão, eu resolvo a autoagressão. O autista tem uma deficiência intelectual, eu vou fazer terapia para deficiência intelectual. Então, eu não trato geneticamente. Qual que é a importância do gene? Para fazer uma orientação familiar. Tipo, qual que é a chance dessa mãe ter um outro filho com autismo? Com autismo. Hoje está na casa de 70%. 70%? A mãe que tem, a mãe, pelo amor de Deus, o casal que tem um filho autista,
existe na casa dos 70%. É alto. É alto, é bem alto. É bem alto. E assim, hoje tem como prevenir? Hoje tem prevenção para isso? Existe prevenção. Essa é uma coisa que a gente está até falando, é até engraçado. O autismo é uma doença do neurodesenvolvimento. Ela se inicia na concepção do feto, na concepção do embriãozinho, lá na junção do espermatozoide do pai com o óvulo da mãe. Tudo começando. Hoje a gente tem uma palavrinha que se chama epigenética. O que é epigenética? A epigenética começou a se estudar no ano de 2014, que foi o estudo de como a gente leva a nossa qualidade de vida e como que essa qualidade de vida vai passar para os nossos genes e para as nossas futuras gerações aquilo que a gente levou para a qualidade de vida. Então, hoje a gente sabe que uma pessoa obesa aumenta o risco em 3 gerações das pessoas serem obesas. Isso se chama epigenética. Sim, isso já é perfeito. Por quê? Porque ele viagem, alterou a genética dele para se tornar obeso, Exato. Ou aí fica a dúvida se ele já não tinha uma genética já para obesidade, mas isso é muito e aí vamos organizar assim. E ele muda a genética dele, ele muda talvez o espermatozoide dele, e aí 3 gerações para frente vai ter risco de obesidade. O que a gente já sabe como prevenção de autista? Primeiro, a mulher pensou em engravidar, tem que tomar ácido fólico. Ácido fólico diminui a chance de autismo. Por 2 motivos. Uma, porque o ácido fólico ele age na multiplicação genética, então ele diminui a chance de erro genético. E 2, existem doenças de deficiência de ácido fólico, tanto paterno quanto materno, e a gente suplanta e resolve. Então, ácido fólico, pensou em engravidar, 6 meses antes já conversa, o seu GO já começa a tomar uma dose adequada de ácido fólico, seu ginecologista obstetrista. Segundo fator, alta idade, pelo menos paterna, a gente está começando a ver, não adianta falar, o pai não tem risco, não. Tem sim. A qualidade de vida do pai vai selecionar espermatozoides melhores. Então, o cara que é abusado no álcool, em drogas, não tem uma vida saudável, ele vai mandar espermatozoide ruim. Então, se você está pensando em ter filho, isso até assim, nossa, meu Deus, nem tenho filho, já estou pensando, porque assim, no fundo... Mas a prevenção, né? Essa é a prevenção. O que a gente quer de filho? A gente quer selecionar o melhor filho geneticamente. Por enquanto, a gente não tem bebê de proveito para todo mundo. Mas você consegue selecionar seus melhores genes tendo uma boa qualidade de vida. Na mãe, o que já se sabe hoje em dia, que uma mãe em estado inflamatório, ela aumenta o risco de transtorno do espectro autista. O que é o estado inflamatório? Obesidade durante a gestação, diabetes mellitus durante a gestação, hipertensão durante a gestação e pré-eclâmpsia durante a gestação. Por quê? Hoje a gente está descobrindo que essas doenças aumentam a inflamação do organismo, aumenta o estresse do organismo. Sim. Esse estresse acaba liberando autoanticorpos que vão passar via placentária e vão lesionar o cérebro da criança em desenvolvimento. Então, aí já surge uma primeira resposta de muitas perguntas, que é: a vacina pode gerar autismo? Não, não pode. Por quê? Porque é uma doença que é na concepção da criança. Então, naquele momento que o cérebro está se desenvolvendo, ele acaba levando um caminho diferente. Ele acaba levando um caminho ruim. Ele acaba selecionando as comunicações neurológicas ruins. Sim. Então, a criança tomou vacina no futuro, desenvolveu autista? Não, porque ela já nasceu com aquele cérebro para ser autista. Sim. Não é do que ela levou para o futuro. É uma concepção gênica, uma concepção do autista. A prevenção ela se dá pelo pai e a mãe. Diferente do hipertenso, que ele que vai ter que tomar a decisão correta, é o pai e a mãe que vai ter que tomar a decisão correta para diminuir a chance. Porque é na concepção. Então, voltando, 5 passos importantes. Primeiro, uma boa qualidade de vida do pai. Segundo, ácido fólico, antes de ter a concepção. Durante a gestação, a mãe obesa vai ter que perder uns quilinhos antes de fazer um exercício, tá? Para pelo menos sair da obesidade, porque isso aumenta o risco. A pessoa diabética tem que fazer um bom acompanhamento, às vezes com endócrino, gineco-endócrino ou endócrino, para isso não atrapalhar. Sim. E tem que fazer exercício para diminuir a chance de criar esses anticorpos que podem acabar lesionando ou desorganizando a arquitetura cerebral
do nenê dentro da barriga da mãe. Então, Sim. existe uma certa prevenção. Fazendo isso, provavelmente você diminui o risco, mas não zera. Não zero, Não não zera. zero. A gente está falando de uma doença que ainda não existe em resposta 100%. Sim. A gente está falando de uma doença que hoje se sabe um pouquinho, mas não se sabe tudo. Estamos ainda caminhando. Então, 100% de prevenção não temos, não temos. Mas você fazendo riscos, isso, você está garantindo tanto diminuição de risco, quanto uma melhor seleção dos seus genes para uma melhor vida que vai ser gerada. Sim, perfeito. E assim, então a gente falou, né, do que é o autismo, da prevenção, falamos dos sinais, dos sintomas. E o diagnóstico, né, como se faz o diagnóstico? Ele, né, é clínico, tem teste, como é que, né, e você já falou desse acompanhamento com o pediatra, mas tem algo específico a respeito do diagnóstico? Felizmente, ele é clínico. Ele é uma criança. O que é o autismo? Uma criança bate o olho e fala, normal. Roxinha, bonitinho, orelhinha no lugar, tá tudo certo. Certo. Você faz uma ressonância de crânio, normal, não tem nada de alterado. Você faz exames laboratoriais, tudo normal, tudo bem. Só que aí, clinicamente, aquele paciente que baixa tolerância às frustrações, que não aceita mudar a rotina, que se autoagride, que não tem um bom contato, uma boa interação social, uma comunicação ruim. Sim. E aí você fuça e não acha nada. Hoje, foi como eu falei, existem alguns genes que já estão sendo mapeados, que eles justificam não toda a clínica, mas às vezes alguns outros sintomas do transtorno do espectro autista. Mas alguns pais podem perguntar, não, beleza, eu tenho uma criança autista dentro de casa, eu quero fazer um mapeamento genético no meu filho. E existe essa possibilidade? Existe. É 100%? Não. Está na casa dos 20%, 30%, que a gente acha alguma coisa. E se achar, a gente ainda vai ter que pesquisar para ver se aquilo justifica a sintomatologia clínica do seu filho. Então, para que eu vou com o neuropediatra acompanhar a criança do autista? Não tenho que resolver, não tenho que fazer, não tenho que investigar? Aí não, também não é assim. Por quê? Porque dentro do transtorno do espectro autista, como o leque é muito grande, como a gente falou, existem certas doenças que são diagnosticáveis e são tratáveis, ou que diminui o risco, ou que eu vou fazer um diagnóstico, eu vou conseguir fazer uma orientação familiar genética melhor. Sim. Dentre elas é o X frágil, a síndrome de Rett, as leucodistrofias e tem algumas doenças que mudam o prognóstico se a gente iniciar um tratamento. Sim. Existem maneiras da gente fazer diagnóstico? Sim, por isso que a criança que tem a clínica de autismo, ela tem que ser encaminhada para pelo menos uma avaliação com o neuropediatra. O neuropediatra fechando o diagnóstico de autista, depois o acompanhamento com o neuropediatra ele é importante, mas ele não é o mais importante. Ele acaba sendo um acompanhamento multidisciplinar. Sim. E aí é de igualdade. Isso, que eu ia chegar exatamente nisso, no tratamento. O que se faz a partir daí? Voltando um pouquinho no diagnóstico, tem muitas mães assim, então eu vou gastar rios de dinheiro com genética? Bom, isso é uma coisa assim, que vai depender do bolso de cada um. Por isso que a clínica é soberana. Cada paciente vai ter um tipo de exame que vai ser interessante ser pedido. Sim. Então não adianta gastar todo o dinheiro do mundo para tentar achar uma resposta que você não vai encontrar. Sim. E às vezes, essa resposta ela vai mais te atrapalhar no raciocínio do que você vai acompanhar essa criança do que resolver a vida dele. Porque o que resolve mesmo, e aí vamos para o tratamento, é terapia multidisciplinar. A criança que tem um atraso da linguagem lá atrás, é fazer uma avaliação auditiva e já acompanhar com a fono. A criança que tem dificuldade com texturas alimentares, acompanhar com uma terapia ocupacional, para se expor a texturas e acabar aceitando mais. Porque a criança com autismo, que tem dificuldade de textura, ela passa fome e não come. Porque ela não aceita determinadas texturas. Então, quanto antes você trabalhar isso com ela, melhor ela vai ter no futuro. Exato. A criança que tem uma dificuldade motora, ela tem que ser acompanhada com um fisioterapia motor para desenvolver a motricidade dela, tanto fina, quanto a motricidade mais grosseira do caminhar, até para dar liberdade para ela fazer as atividades dela, para ela ser uma criança feliz. E o diagnóstico recente vai dar um start na escola de como acompanhar essa criança para desenvolver o máximo do potencial dela de leitura.
Quantos por cento das crianças com autismo têm deficiência intelectual? Na casa, 70%. Tá? Então, a deficiência intelectual concursa com o transtorno do espectro autista. Toda criança que é autista é deficiência intelectual? Não, não. Mas, quanto antes eu pensar no diagnóstico, antes eu vou fazer uma educação personalizada para aquela dependência ou aquela dificuldade que a criança tem. Tem criança que é autista que é péssima em escutar, mas ela é ótima em matemática. Tem gente que a criança autista é péssima em matemática, mas ela é ótima em visual. Então a gente tem que tentar absorver as qualidades, e isso a gente também. Sim. A gente escolheu a hora da saúde porque provavelmente não era bom em matemática. E deixa o engenheiro calcular. Exato. E deixa o professor ensinar. Cada um, a gente vive em sociedade, a gente demanda de a nossa sociedade é uma máquina. Hoje em dia a gente não vive sem todo mundo trabalhando ao mesmo tempo. Se uma roda, se um dente dessa máquina para, a sociedade não funciona. Ou diz a mesma coisa. Se a gente não trabalha com ele, as partes boas para suplantar a parte ruim, ele nunca vai se desenvolver. Então, quanto antes a gente fizer o diagnóstico, antes a gente pensar, antes a gente intervir tanto nessa criança quanto na família, que aí é um tema importantíssimo, que é a terapia parental, que é a terapia de você entender quem é a sua criança, porque a sua criança não é você. Exato. A sua criança não é a sua extensão, embora isso é difícil, até para mim, porque muitas vezes a gente... Embora pareça, não é. Não, é difícil, porque quando você tem um filho, você coloca todas as suas expectativas e frustrações naquela criança. Então, assim, o problema é assim, a criança sem dificuldades, ela já não. Com dificuldade, a gente tem que trabalhar em nós mesmos, em aceitar, entender aquela dificuldade e como que eu vou trabalhar aquela dificuldade. Exato. Agora, esse movimento tem que ser feito por uma pessoa que tem um cognitivo avançado, que é o pai e a mãe. E também não é justo a gente julgar os pais que têm, que é o que a gente estava falando antes, Exato. que têm dificuldade em aceitar. Sim. O pai e a mãe que têm dificuldade em aceitar é normal, é muito difícil. É difícil aceitar uma criança normal. A criança normal, complexo. Ela Educar, demanda. exato. A educação demanda. E a gente está num período que a gente está tendo que defender o óbvio. E hoje, uma boa mãe é a melhor pessoa dentro de uma sociedade. Porque ela vai gerir, ela vai conceber uma criança boa para o nosso futuro. E a gente está precisando de pessoas boas no futuro. Exato. Então, assim, o melhor trabalho hoje dentro da nossa sociedade é o trabalho de maternidade e paternidade, que vai desenvolver aquela criança para ser um ser social diferente. Sim. E hoje a gente não aceita o outro diferente. A gente tem que começar a tirar esse nosso olhar egoísta e colocar no olhar do outro. Porque às vezes a gente quer ser empático, né? A gente olha a situação do outro, se coloca no lugar e fala, que difícil. Mas não é só ser empático. É tentar ver com a visão do outro. Exato. Porque, assim, às vezes você fala assim, o seu colega tem um filho que é autista, ele não aceita, e você olha com a sua visão. Não, porque se fosse o meu filho, eu daria um jeito, não sei o quê. Não, mas como que é a visão daquele indivíduo? Exatamente. Como que aquele indivíduo, ele se desenvolveu? Como que foi a paternidade? Como que ele se relaciona? O que isso movimenta na vida dele? Então, assim, esse olhar, não nosso, mas a tentativa de olhar como o outro enxerga o problema dele, já é um primeiro passo para a gente começar a tentar ajudar. Exato. Porque os 50% a 70% do tratamento da criança é uma boa terapia parental. Sim. E se os pais não aceitam, ou melhor, não entendem o que está acontecendo, isso é muito ruim, muito prejudicial para a criança. Porque eles vão se negar, e a pior coisa que tem é a gente se negar um sentimento, porque isso acaba virando uma doença. Exatamente. Isso vai interferir diretamente no empenho deles, ou no quanto eles vão aderir a todas as terapêuticas, ao tratamento, a atitude deles, né, para com essa criança. Isso, e começa exatamente por um processo de aceitação, por um processo, e se tiver complexo para a família aceitar, né, que essa família possa buscar ajuda, porque não tem problema nenhum em ser complexo.
para uma família, né? Como a gente acabou de dizer aqui, havia uma expectativa, a expectativa não foi atendida. Então, ok, tem alguém que pode nos ajudar nesse processo? Com certeza, né? O pediatra, o psicólogo, tem pessoas que, né, tem profissionais ali ao redor que podem ajudar os pais neste processo. Agora, a primeira questão é, né, essa movimentação mesmo, até o reconhecimento interno, né, de como está complexo para mim lidar com essa situação, porque daí eu posso buscar ajuda, né? Agora, isso que você falou é fundamental, doutor Vinícius. A gente fica, aí às vezes até, né, como profissional mesmo, a gente olha de fora e simplesmente faz uma orientação, mas as coisas não funcionam exatamente assim, porque a nossa capacidade de fato vestir as chinelas do outro com a referência, com o modelo de mundo que ele tem da vida, com a forma como ele enxerga o mundo, e que é diferente da nossa. E tem um estudo muito interessante, que é um estudo, na verdade, de oncologia, de câncer, né? Eu estava lembrando disso agora. Eles acompanharam uns pacientes que eram atendidos pelo médico oncologista, aí adultos, né? Eles saíam do atendimento, e aí eles perguntavam, já era meio programático, né? Tipo, o tratamento desse daqui vai ser isso. Aí eles reperguntavam ao paciente. Menos de 10% entenderam o que tinha que fazer. Então, assim, cada um tem o seu tempo. E Exato. cada pai e mãe vai ter o seu tempo. Exato. E a criança tem o tempo dela também. Às vezes, tem muitos pais que já chegam no consultório, meu filho é autista ou não é? Não, tenha paciência, não é por aí. Sim. O diagnóstico não vai mudar o tratamento do seu filho. O diagnóstico é para sanar uma ansiedade. Exatamente. Se essa ansiedade não for sanada, melhor nem dar nome aos bois. É melhor você fazer terapia ocupacional, psicologia, acompanhamento psicológico, fazer uma terapia cognitivo-comportamental, ou avaliar qual que é a demanda, qual que é a sintomatologia que está prejudicando o bom desenvolvimento da criança, porque é isso que vai resolver o problema. Exatamente. E um bom diagnóstico de alguma doença que seja tratável. Agora, se isso causa um estresse para os pais, eles têm que trabalhar esse estresse neles. Porque vão ser eles que vão carregar a criança. Exato. Vão ser eles que vão estar no front com todas as dificuldades que estão e virão. Exato. Então, assim, tem que ter esse trabalho, essa terapia parental. E os pais, eles têm que estar de coração aberto. Não é fácil, eu não estou julgando aqui ninguém. Eu acho que minha filha passou por uma internação recente, eu como pediatra vi aquela situação, a gente já começa a pensar no desastre. E foi até assim, coitada, ela sofreu um pouquinho, mas para mim foi um exercício de entender com o olhar do outro o que é ter um filho internado, doente, em uma situação grave. Então, assim, às vezes a gente tem que se inserir para começar a entender o que o outro pensa. E começar a pensar o que aquela doença nos movimenta. Né? Exatamente. Porque senão a gente se transforma numa sociedade doente, e a sociedade está doente. Né? Doente. Tipo, a gente entra no carro, pensa que a extensão do carro quer passar por cima de todo mundo porque está atrasado. Bom, mas tem outras pessoas na rua, tem outras transeunte, entendeu? Então, assim, você vê, às vezes você vê alguém na rua passando fome, você já fica irritado. Será que por que você está irritado? Porque o outro está pedindo? Ele está pedindo comida, está pedindo dinheiro, que seja, para usar a droga dele, para a sua vida. Então, assim, as pessoas não estão... aquilo ali te irrita, mas você também não questiona por que te irrita. Por que te incomoda? Não é para te incomodar. É para te incomodar num bom sentido. Sim. Tem uma coisa ruim, vamos resolver. Exato. Agora, não é para incomodar do tipo ser agressivo. Exato. Não é a agressividade que vai resolver. Exato. Não é você tendo uma outra pessoa que tem uma outra visão, tanto sexual quanto política, que você vai agredir o outro. Não, pera lá, vamos entender o que o outro está dizendo. Porque se você não entende, é porque você tem alguma coisa mal resolvida em você. E isso é a parte difícil. É você tentar resolver o que está mal resolvido. Porque a criança não tem nada a ver com seus problemas. Nada a ver. Ela está lá, ela é linda, maravilhosa, ela tem as dificuldades dela, mas ela cognitivamente, ela não tem uma função executiva ou uma capacidade de interpretar tudo que você, adulto, está interpretando como prejudicial. Exatamente. É uma criança. Se ela está irritada, está gritando, está levantando, está pulando, ela está fazendo aquilo que você gostaria de fazer no ambiente que você estava estressado. Então, assim,
temos que entender mais nossos filhos, temos que olhar para eles e entender que eles são outros indivíduos que não vão ser igual a gente. Não, e não vão corresponder às expectativas, Nenhuma. à fantasia, ao mundo criado, né? Assim, não é isso, né? Não é. A realidade é diferente, Totalmente. né? E graças ainda E ainda bem, porque porque é talvez a nossa melhor possibilidade de evolução. Uhum. É a nossa melhor possibilidade de olhar para a gente mesmo e se tornar um ser humano melhor. Sim, né? com certeza. Uau, ok. Já passamos aqui do nosso tempo. Doutor Vinícius, você gostaria de deixar mais alguma mensagem, mais alguma informação? Nós tivemos bastante gente passando ali, principalmente pelo Instagram. A gente não teve, acho que, nenhuma pergunta. Teve só a gente elogiando o tema. Acho que pergunta a gente não teve aqui. A gente teve bastante participação, mas sem... É isso mesmo. Não, a gente só tem alguns comentários sobre a live, mas sem perguntas, então não temos perguntas para responder, mas se você estiver assistindo num outro momento e quiser deixar aqui a sua pergunta, pode deixar, porque a gente também responde, mesmo que seja depois, porque no Facebook a live fica, depois sobe lá para o YouTube também, então você pode ficar à vontade aí. E claro, compartilhe também essa live, porque como a gente falou no início dessa conversa, é um tema muito importante e que tem uma série de, às vezes, né, de preconceitos de julgamentos nossos a respeito deste assunto, quando a gente conhece alguém que está vivendo essa situação, às vezes a gente tem algumas dúvidas a respeito disso na própria criação dos nossos filhos. Será que eu estou realmente observando tudo do desenvolvimento, né, no primeiro ano de vida? E o Dr. Vinícius aqui muito bem colocou, né, quais são os marcos importantes nesse primeiro ano de vida que, né, você pode observar aí no seu filho, que você também pode orientar alguém que você sabe que está passando por esse período. E aí, né, desta forma, a gente vai ter com certeza a possibilidade de dar, né, o tratamento, de ofertar o tratamento mais adequado o quanto antes para essa criança, porque como a gente também conversou aqui, né, estimulação precoce, ou né, a estimulação, quanto antes ela começar a acontecer, melhor é a resposta. Né? Você gostaria de falar alguma coisa, de deixar mais algum recado aqui para as pessoas? Não, eu acho que na verdade as dúvidas surgem quando a gente vivencia certos problemas. Exato. Eu acho que é importante essa conversa para a gente dar um start sobre pensar em autismo, transtorno do espectro autista. Exato. E vocês levarem para os seus profissionais, o pediatra, que é a pessoa que vai estar acompanhando sua criança, ou acompanhar, ou tirar uma dúvida com o neuropediatra, ou às vezes com outros profissionais, não necessariamente. Às vezes a criança tem um problema, acompanha com a psicóloga, Sim. Ela vai sinalizar, com certeza. Exato. São profissionais, os profissionais, eles estão preparados para ter esse olhar. Sim. Então, assim, tem uma dúvida, leve para o profissional. Não está satisfeito com aquela resposta, procure outro. Exato. Procure até você se sentir bastante seguro com o que você está enfrentando dentro de casa ou próximo. E pense sobre o assunto. As dúvidas surgem, é normal. Eu acho que é legal a gente dividir as dúvidas com algum profissional que trabalha com isso ou que pensa sobre isso, para que você passe o momento de paternidade e maternidade o mais tranquilo possível, que eu já surgiu bastante problema. Exato, já é uma aventura. Já é uma aventura. Então, assim, que essa aventura, ela seja feliz. Vai ter momentos tristes? Vai, mas que ela seja pelo menos 80% feliz. Exatamente. Doutor Vinícius, muito obrigada. Obrigada pelos esclarecimentos, pela clareza com que você colocou aí, porque eu tenho certeza que um pai e uma mãe que assistirem essa live já vão poder olhar e né, dar este olhar para a criança e poder discutir com o pediatra com muito mais qualidade. Muito obrigada. E mais uma vez eu digo que o contato do Dr. Vinícius está aqui no Facebook. Se você quiser, é só entrar em contato pelo WhatsApp. E tem também os meus contatos aqui. Você fique à vontade para deixar a sua pergunta, para compartilhar e para nos encontrarmos por aí num bate-papo virtual, que hoje é muito comum o bate-papo virtual. E então, né, que a gente
possa, né, na segunda-feira, aliás, a gente já tem um bate-papo virtual, na semana que vem tem um outro profissional que vem aqui com a gente, que a gente continue aí se encontrando e tirando aí as dúvidas e aprendendo um pouco mais sobre esses temas que são tão importantes para que a gente tenha conhecimento e para que a gente possa, então, lidar com eles da melhor forma. Muito obrigada, uma boa tarde para você que está aí no Insta, uma boa tarde para você que está aqui no Face e até breve. Tchau. Tchau, tchau.